Boa noite a todos. Confesso que fiz uma confusão com o tema de hoje e eu acabei preparando uma outra mensagem. Eu li o arquivo errado. Então, a mensagem que eu vou trazer hoje não é da sequência do estudo. Era um arquivo que estava do lado. Mas que Deus seja louvado por essa mensagem no dia de hoje e que ela venha ser de proveito para cada um de nós. O tema dela é Aprenda a vencer as preocupações. E eu já começo com uma pergunta. Alguém aqui tem problema? Alguém tem? Agora uma outra pergunta. Alguém aqui se preocupa com seus problemas? E aí, mais uma outra pergunta. Qual deve ser a minha atitude em meio aos problemas que me afligem? É isso que a gente vai refletir na mensagem de hoje. Conta-nos uma história de um lavador de vagões. Ele trabalhava numa empresa ferroviária e por um descuido ele ficou preso dentro do vagão, dentro de um vagão frigorífico. E ali naquela angústia, depois de uma viagem relativamente curta, de uns 30 quilômetros, ele foi encontrado morto. Mas antes dele morrer, ele escreveu o seguinte bilhete: o frio aumenta. Temo que ninguém virá em meu socorro. Estou me congelando lentamente. Sinto que não terei mais forças para escrever. Esse é o fim do bilhete. Mas uma coisa é certa. Esse homem, ele não morreu pelo frio. Sabe por quê? Porque o vagão, o motor daquele vagão frigorífico estava desligado. Não havia frio para matar aquele homem. O que o matou foi o estresse provocado pelo medo. Como pode, né? Uma máquina funcionar tão perfeitamente no nosso cérebro, mas é uma potência sem controle, se a gente não tiver a inteligência emocional, porque ela pode provocar o mal para si mesma, não é verdade? Olha o que a mente é capaz de fazer. 3 palavras definem o mal do século. Alguém se arrisca? Estresse. Depressão, ansiedade e estresse definem o mal do século. É a doença que hoje atinge mais pessoas. E essas 3 palavras, elas foram traduzidas em 3 expressões, sendo depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro e estresse, excesso de presente. E tudo isso é excesso. Sabe quando você come muito e se sente mal? Fala assim, não, mas... Sabe quando você vai num restaurante e come e fala assim, não, fiquei inchado. Não, essa comida não é boa. Mas é um restaurante, né? Mas e quando você vai no junta-panela da igreja ali? Porque no restaurante você imagina que tem o que ali? Aquela substância, né, para te encher o estômago, para você comer menos, né? Mas e quando a gente vai num junta-panela na igreja e a gente fala assim, nossa, estou inchado. O que aconteceu? A comida era ruim? Não, comeu demais. Então, mesmo o que é bom, em excesso, faz mal, né? Então, a preocupação excessiva, ela traz problemas. Por diversos anos, é uma outra ilustração, uma mulher, ela passava por dificuldade para dormir. Ela não conseguia dormir porque ela tinha medo que algum ladrão entrasse na casa dela. E ela não dormia direito.
Aí, uma certa noite, seu marido escutou um barulho e foi ver o que era. Para surpresa dele, era o quê? Era um ladrão. Daí ele falou assim, boa noite. Ele falou para o ladrão e falou assim, eu estou muito feliz em te ver. Como assim? Muito feliz em te ver. A minha esposa te espera há 10 anos. Que bom que você veio hoje, agora ela consegue dormir. Ou não, né? Mas ela dormia mal há 10 anos por conta da ansiedade ali, do medo que o ladrão viesse. E aí, o que é ansiedade? Uma definição, assim, didática, né? Porque sentimento a gente não consegue traduzir, falar assim, é isso ou não é. Mas de uma forma didática, a ansiedade, ela é a preocupação excessiva com o amanhã. A ansiedade, ela vem se configurando como um dos grandes problemas em nossos tempos. Quanto a isso, a Bíblia nos adverte. Vamos abrir? Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Amém? Na minha versão diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Geralmente, as nossas preocupações, elas giram em torno do quê? Da nossa sobrevivência, o que vamos vestir, o que vamos comer, como vamos pagar aquela conta, né? E aqui Deus está falando para a gente assim, não se preocupe com coisa nenhuma, porque o que comer e beber e vestir, vocês serão supridos. O problema não é você se preocupar. Afinal de contas, se você fez uma conta, você tem que se preocupar em pagar, não é verdade? Porque você também tem que ser honesto, tem que ser probo com as suas obrigações, né? Mas o problema não é se preocupar. O problema é quando a preocupação se torna a ocupação principal. Como assim? A pessoa já não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, sabe? Não consegue se concentrar em nada. E aí ele acaba por não dar o passo para resolver o problema, se for possível, porque está ansioso, ele não consegue se concentrar. Aí que é um problema, porque aí começa a gerar a ansiedade em grau mais crítico, que é quando precisa ser acompanhado, né? Mas eu sou ansiosa. Eu acredito que todo mundo aqui tenha um grau de ansiedade. Mas assim, a gente não precisa se sentir, falar assim, sou só eu no universo. Não, o mundo está ansioso. Foi feita uma pesquisa sobre ansiedade, os resultados foram, assim, impressionantes. O resultado diz que nós não conseguimos esperar mais do que 15 segundos um elevador sem ficar impaciente. 15 segundos, para quem espera, né? Parece ali uma eternidade. Foi calculado que alguém com síndrome de pressa, né? Que geralmente essas pessoas andam com o relógio no braço, vocês olharem assim, ó. E a pesquisa diz que pessoas com essa ansiedade, essa necessidade, olham mais de 60 vezes o relógio por dia. E nos últimos 100 anos, a humanidade tem dormido cerca de 1h30 por noite, a menos. Então, nos últimos 100 anos, nós temos dormido menos. Por quê? Porque estamos preocupados. Nos centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade em algum grau.
1 em cada 3 pessoas. Isso é bastante coisa. É bastante coisa. E o que causa ansiedade? Vocês já pararam para pensar? Mas por que eu estou tão ansiosa assim? Por quê? A ansiedade ela é causada por 3 principais coisas. Existem outras, mas as 3 principais são insegurança, como a mulher que não dormia por medo, sensação de fracasso, quando a gente não se sente suficiente para cumprir uma tarefa ou fez alguma coisa, acha que não ficou bom, sensação de fracasso também causa ansiedade. E a mais comum é a baixa autoestima. Quando a pessoa não se sente bem com ela mesma, isso causa causa ansiedade. Mas existe sintomas quando essa ansiedade está generalizada. Existem sintomas que a gente pode identificar e tentar ajudar de alguma forma, né? Evitando evitando alguns gatilhos, né? Que causam a ansiedade. Você percebe nervosismo, fadiga, tensão muscular, inquietação, alteração do sono e dificuldade de concentração. E quando eu disse que nós não estamos sozinhos no universo, é que a pesquisa revela que 40% dos fatos que nos causam ansiedade são fatos que jamais acontecerão. 30% são acontecimentos passados que não podem ser mudados. Eu fiz errado. Ou então, eu magoei uma pessoa. Briguei com outra pessoa. Então, são fatos passados. A pessoa morreu, não consegui pedir desculpas. Ou a pessoa morreu sem saber que eu tinha perdoado ela. E aí, essas coisas causam na gente algum tipo de ansiedade e são coisas que a gente não consegue mudar, né? E 12%, que é bastante coisa também, são críticas injustas e inverídicas que outras pessoas fazem com a gente. Porque a gente se sente mal quando a gente é criticado, não é verdade? Quando eu vejo que eu fiz alguma coisa errada, não precisa nem me criticar. Eu já estou me condenando já. Assim, errei. Já estou. E as consequências disso são doenças físicas e psicológicas. Ellen White diz assim: o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas doenças sofridas pelos homens são resultados da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa e desconfiança. Tudo isso afeta a nossa mente de um jeito que a gente passa a desenvolver, tudo isso consome as nossas forças vitais e a gente passa a desenvolver certas fraquezas. E isso convida o nosso corpo à decadência. Lembra da mente? Da mente, do lavador de vagões? A nossa mente é um poderoso instrumento. Se usado para o bem, se bem trabalhado, edifica o corpo. Mas, também, se não trabalhado, ele trabalha contra o corpo. Vocês já ouviram a expressão, foi a gota d'água? Já, né? A gente muitas vezes usa, né? Você fala assim, não, isso foi a gota d'água. Isso eu não pude aguentar. Mas por quê? Porque já vinha pingando ali faz tempo, né? Já vinha pingando, já vinha irritando, já vinha ali machucando devagarzinho, né? É igual quando a gente está acostumado assim a beliscar alguém de brincadeirinha, mas aí se você está muito animado, você belisca, uma hora machuca, né? Aí você fala assim, chega. Então a expressão a gota d'água, ela significa isso ali, aquilo que já foi machucando ali, pouco a pouco, né? E que chega uma hora que dói mesmo, porque uma gota d'água não pode matar alguém afogado, mas pode matar alguém irritado. Né? Então a gente tem que cuidar também desses pequenos detalhes que a gente como igreja
pode estar, né, ali martelando ali, derrubando uma gotinha ali toda vez, na mesma coisa do irmão, né? Assim, a gente não sabe o que está incomodando, é só uma gotinha, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Só que esse só hoje, só essa vez, né, uma hora irrita, né? E aí vai matando a pessoa por dentro ali. E aí eu digo para vocês, por que que a gente não deve ter ansiedade? Um serviço de saúde norte-americano publicou uma declaração que relacionava a nossa tendência de nos preocuparmos com o predomínio de doenças nervosas e o encurtamento da vida. Quando Deus nos deu aquela promessa lá, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de longevidade, né? E aqui, essa pesquisa fala para a gente que quando nós ficamos ali nos preocupando muito com as coisas, nós podemos desenvolver doenças nervosas. E também, com isso, encurtar a nossa vida, porque como a Ellen White disse aqui para a gente atrás, isso vai consumindo as nossas forças vitais. E é onde a gente diminui a nossa imunidade. Não é só o que a gente come que ataca o nosso estômago. Né? Quantos vocês já ouviram falar que tem gastrite nervosa? E o que é gastrite nervosa? Quando você passa raiva, o que acontece? Seu estômago libera um suco gástrico ali, que não tem alimento ali para ele digerir, mas ele libera isso daí, te dá uma dor, não dá uma dor? Isso, e não foi o que você comeu, foi a raiva que você passou, né? Então, o conselho bíblico é que nos espelhemos na natureza para viver. Como assim na natureza? Um autor desconhecido disse o seguinte: tanto quanto se saiba, nenhum pássaro tentou construir mais ninho do que seu vizinho. Nenhuma raposa se afligiu porque tinha apenas uma toca para se esconder. Nenhum esquilo morreu de ansiedade, temendo não ter suprimento para 2 invernos ao invés de 1. E nenhum cachorro perdeu o sono pelo fato de não ter ossos reservados para sua velhice. É um poema. Mas interessante, né? A natureza, ela sabe do que ela precisa. Queridos irmãos, nós temos só 2 tipos de problemas. Se eu perguntasse quantos problemas vocês teriam, talvez vocês diriam vários, e eu também. Mas eu digo para vocês que vocês só têm 2. Que audácia, né? Nem sabe da minha vida. Já pingou uma gotinha ali, né? Tem 2 problemas. Um problema é solúvel e o outro problema é insolúvel. Então você tem 2 problemas só, o que você consegue resolver e aquele que você não consegue. Resumindo, é isso. Para os problemas solúveis, a missão é sua. Então você tem que orar para pedir a orientação de Deus para que você saiba agir e resolver. Certo? E para os problemas insolúveis, só podemos orar e pedir para que seja feita a vontade de Deus. Porque independente de você se preocupar ou não, ele vai continuar no mesmo lugar se ninguém fizer alguma coisa. Ou você faz, ou Deus faz. Né? Alguém vai ter que fazer. Um soldado francês, e eu já estou caminhando para o final, ele foi para a Primeira Guerra Mundial. E eu fico imaginando a angústia desses homens que são designados para a guerra, né? E vai lá, se despede da sua família e fica angustiado, não sabem se vai voltar, se volta bem, inteiro, né? E as famílias também ficam ansiosas. Mas esse homem, ele levou uma receita contra a preocupação no bolso dele. E essa receita, ela dizia o seguinte: de 2 coisas, uma é certa. Ou você está na vanguarda da batalha, ou você está na retaguarda da batalha.
fato, ou você está na frente, ou você está atrás, já que você está indo para a guerra. Se você estiver na vanguarda da batalha, ou seja, na frente, pelotão de frente, das duas coisas, uma é certa. Ou você está exposto ao perigo, ou você está num lugar seguro. Se você estiver exposto ao perigo, de duas coisas, uma é certa. Essa era a receita dele. Ou você está ferido, ou você não está ferido. Se você estiver ferido, das duas coisas, uma é certa. Ou você vai se recuperar, ou vai morrer. Se você se recuperar, caso você se recupere, não há com que se preocupar. E se você morrer, também não terá com que se preocupar. E no final dizia, então por que se preocupar? Mas isso não se consegue assim. É um exercício, né, que você faz. Porque é muito simples falar, mas na hora do seu pânico, eu relatei aqui para os irmãos, numa quarta-feira, do sofrimento que eu estava tendo a respeito de um erro que eu tinha feito. Eu tenho certeza que eu fiz errado, que eu esqueci. E aquilo me angustiou muito. Então, assim, não é simples você falar assim, das duas coisas uma é certa. Ou você resolve ou não resolve. Mas é um exercício, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar na nossa mente. Por quê? Porque ou a gente trabalha com ela para ela trabalhar a favor da gente, ou a gente deixa ela produzir todas as coisas que ela é capaz de produzir e trabalhar contra a gente. Então, essa é a realidade da vida. Nós estamos preocupados com coisas que virão ou que passaram, que provavelmente nós não podemos mudar. A nossa vida, ela precisa ter como base a confiança e a dependência de Deus. Basicamente. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, no versinho 7. 1 Pedro, capítulo 5. Eita. Gente, na minha Bíblia não tem Pedro. 1 Pedro capítulo 5, no verso 7. Na minha versão diz assim, todos encontraram? Na minha versão diz assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. A sua Bíblia diz isso também? Ansiedade, preocupação, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Eu acredito que Pedro, quando ele escreveu isso daí, ele estava pensando lá no Salmo de Davi, no Salmo 55. Vamos lá ver? Salmo 55, verso 2. Salmos 55, verso 2. Hoje é dia das mães, eu sempre reclamo da minha mãe, a Bíblia dela é cheia de papel dentro, a gente vai procurar as coisas, e aí fica esbarrando nas coisas que está marcada, né? A minha Bíblia está igualzinha a dela. Cheia de coisa dentro. Salmos, capítulo 55, verso 22. Diz o quê? Salmo 55, verso 22. Pode ler. Trocando as palavras,
diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então Ele não desamparará o justo. Só trocando as palavras diz isso. E aí Pedro aqui, ele, como tratamento da ansiedade, ele diz para a gente lançar as nossas preocupações, lançar as nossas ansiedades para Deus. E ele fala assim: lancem. Assim, joga para lá, joga para Deus a sua ansiedade. É um tratamento. É o tratamento que ele indica. Fala assim, ó, joga para Deus sua ansiedade. Mas por que ele fala para lançar para Deus? O próprio verso responde para a gente. Lá em 1 Pedro 5,7. Ele fala assim: lance sobre ele as suas preocupações. Por quê? Porque é ele que cuida de você. É ele que cuida de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. No Salmo 37, no verso 5, a Marcinha pregou aqui essa semana, e lá está dizendo o quê? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então entrega, confia, e ele fará aquilo que você não consegue fazer. O mais é aquilo que não está ao seu alcance. O mais ele fará, entrega ao Senhor e todo o resto ele vai fazer para você. O último pensamento que eu quero deixar com vocês essa noite está em Mateus, capítulo 11, nos versos 28 a 30, e Filipenses. Mateus nós já lemos, que fala sobre a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer e beber ou vestir. E vamos ler então Filipenses, capítulo 4. Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 6 até o 9. Diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. A sua vida é a maior empresa do mundo. E só cabe a você cuidar para que ela não venha à falência. Deus deseja que você viva uma vida de fé incondicional nele. Confie. E Ele confie, porque Ele está cuidando de você. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, que durante essa semana nós sejamos regados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento, que é só Deus que dá para a gente, a respeito daquilo que nós não podemos controlar. Que ao nos depararmos com um problema, nós pensemos assim: esse problema é solúvel ou é insolúvel? Esse problema, quem tem que resolver sou eu ou é Deus? Se for eu, Senhor, me dá forças e me oriente a melhor forma de fazer. Se for insolúvel para você, se for aquele mais que Deus tem que fazer, então ore: Senhor, seja feita a tua vontade, e acima de tudo conforte o meu coração para aceitar a sua vontade. Que Deus nos abençoe nessa noite.